Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e o assunto da aula de hoje é imagem e núcleo de uma transformação linear. São dois conjuntos que nós veremos que, na verdade, serão subespaços, que são extremamente importantes para esse curso. Para isso, a gente inicia com duas definições aqui. Então, tem uma transformação linear de um espaço vetorial U num espaço vetorial V, e X um subconjunto de U. Então, a gente define a imagem de X por T como sendo o conjunto T de X para cada vetorzinho lá do meu conjunto, certo? Então, essa aqui é a definição usual da imagem de um conjunto por uma transformação. Da mesma maneira, se Y é um conjunto no meu contradomínio, eu defino a imagem inversa de Y por T como sendo T menos 1 de Y, que são todos os vetores em U, tais que T de U está em Y. Tá? Então, por definição aqui, a imagem de X por T é um subconjunto de V e a imagem inversa de Y por T é um subconjunto de U, certo? Então, só se a gente esquematizar aqui, T de U em V, eu tenho aqui X, um conjunto contido em U, e Y, um conjunto contido em V, né? Então, T de X, a imagem de X por T, é um subconjunto de V, e a imagem inversa de Y é um subconjunto de U, certo? E com isso a gente já tem a primeira proposição. Se eu tenho uma transformação linear, então ela leva espaço vetorial em espaço vetorial e ela também traz de volta. Ou seja, se W é um subespaço vetorial de U, então a sua imagem também é um espaço vetorial em V. Da mesma maneira que se ele é um espaço vetorial em V, então a sua imagem inversa é um subespaço vetorial de U. Ok? A demonstração é bem tranquilinha. Vamos ver como acontece esse fato. Demonstração. Comecemos pelo primeiro item. Então, eu tenho W, um subespaço vetorial de U, e eu quero mostrar que a sua imagem é um subespaço vetorial de V. Tá? Então, essa aqui é a implicação que eu quero mostrar. Para isso, então, preciso verificar as três condições, que é possui vetor nulo, é fechado pela soma e é fechado pela multiplicação por escalar, certo? Então, é claro que o vetor nulo está em T de W, né? Pois o elemento neutro lá, o vetor nulo, está em W, dado que ele já é um subespaço vetorial, e a transformação linear eleva o vetor nulo no vetor nulo. Portanto, o zero está lá na minha imagem, tá? Na imagem por W. A segunda e a terceira condição, de que ele é fechado pela soma e fechado pela multiplicação por escalar, eu vou verificar de uma vez só, tá? Sem separar em dois casos. Então, o que eu vou fazer é pegar lambda, um número real, e V1 e V2, dois elementos ali na minha imagem de W. E o que eu quero mostrar é que lambda V1 mais V2 pertence à imagem de W. Então, essa é a implicação que precisa ser demonstrada. Mas, se o V1 e o V2 eles estão na imagem, então eu sei que existem vetores W1 e W2 aqui no meu subespaço W, tais que o V1 é T de W1 e o V2 é T de W2. Isso por definição. Logo, o que acontece com lambda V1 mais V2? Então, isso é a mesma coisa que lambda T de W1 mais T de W2. Mas T é linear, né? Então, eu consigo juntar tudo isso e reescrever como T de lambda W1 mais W2. E olha só o que acabou de acontecer. Eu peguei o meu elemento lambda V1 mais V2 e mostrei que ele é a imagem por T de algum cara ali no meu espaço W, né? E quem é esse cara? É exatamente lambda W1 mais W2. Mas isso implica automaticamente que lambda V1 mais V2 ainda pertence à imagem por W. E, portanto, ele é fechado pela soma e pela multiplicação por escalar.
Logo, T de W é um subespaço vetorial de V. Agora vamos ao item 2, onde eu tenho um subespaço vetorial lá em V, e o que eu quero mostrar é que a imagem inversa dele é um subespaço vetorial em U, né? Ou seja, que a T ela pega um espaço vetorial e traz de volta como espaço vetorial também. Então vamos lá. Primeira condição, é claro novamente que o vetor nulo ele está nesse subconjunto, né? Na imagem inversa por W, pois T de 0 é 0, tá? Antes da gente continuar, vamos só relembrar aqui. Um vetor V, ele pertence a T a menos 1 de W, C e somente C, T de V pertence a W, tá certo? Então, não podemos esquecer da definição na hora de mostrar esse item. Agora sim, vamos provar que ele é fechado pela soma, mais fechado pela multiplicação por escalar, tá? Então, sejam V1 e V2, dois elementos na imagem inversa de W. Logo, o que eu sei é que T de V1 e T de V2 pertencem ao meu subespaço W. Como esse cara é um subespaço, então lambda T de V1 mais T de V2 ainda pertence a W para todo lambda real, certo? Porque ele é um subespaço. Ou seja, o que eu tenho é que lambda T de V1 mais T de V2, como T é linear, eu posso escrever isso da forma lambda V1 mais V2, todo mundo aqui dentro dos parênteses, e esse cara aqui pertence a W. Então, não tem jeito, né? O que está aqui dentro, lambda V1 mais V2, tem que ser necessariamente um elemento de T a menos 1 de W. E é essa a conclusão que a gente tira, que lambda V1 mais V2 pertence à imagem inversa do meu W. E era exatamente isso que eu queria mostrar, né? Se eu pegar dois elementos lá e lambda é um número real qualquer, então a soma e a multiplicação por escalar ainda continuam nesse subconjunto. Então, de fato, ele é um espaço vetorial de U. Dando sequência aqui, a gente consegue definir o que seria o núcleo de uma transformação linear. Então, o núcleo nada mais é do que a imagem inversa do vetor núcleo. Ou seja, são todos os vetores do meu espaço U, tais que T de U é zero. Então, todo mundo que é levado no vetor nulo. E a gente denota o núcleo de T por kernel. Tá? Então, a notação é o kernel de T é dado por todos os vetores em U que são levados no vetor nulo. Então, nota que, é claro, o kernel de T é um subconjunto de U, então é um subconjunto do espaço de saída, tá? A notação kernel vem do alemão, para a palavra núcleo, por isso que a gente usa, mas você fique à vontade para usar, se você quiser, núcleo de T. Inclusive, alguns livros também usam. Mas nesse curso aqui, eu vou usar kernel de T. E agora, com essa definição, T é uma transformação linear injetora, C e somente C, o núcleo é formado só pelo zero. Né? A gente já tinha visto que T era injetora, C e somente C, o único vetor que ia no zero era o vetor nulo. Né? Então, essa proposição nada mais é do que esse resultado aqui visto na última aula, só que reescrito usando o núcleo da transformação linear. A demonstração é óbvia. Porque a gente já sabe esse resultado aqui em cima, né? Então, T é injetora, C e somente C, a equação
T de U igual a zero admite única solução, que é U igual a zero. Mas isso acontece se e somente se o kernel da T é somente o vetor núcleo. E para brilhantar a nossa aula, nós temos o teorema do núcleo da imagem, que aqui eu chamo carinhosamente de teorema de Goku, porque ele é muito útil e muito forte. Quase o teorema mais forte desse curso, tá? Eu só não deixo ele como mais forte porque eu tenho a minha paixãozinha pelo Vegeta. Então eu quero que o teorema mais forte do curso seja o teorema de Vegeta. Entretanto, esse aqui é um dos mais importantes. Então ele me diz que a dimensão do espaço de saída é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Claro, supondo que meu espaço de saída tenha dimensão finita, certo? Ou seja, eu consigo calcular a dimensão de um espaço vetorial via o núcleo de uma transformação mais a sua imagem. A demonstração dele é bem parecida com a demonstração do teorema da dimensão da soma. Então, o que a gente vai fazer é pegar uma base para o núcleo, completar até chegar a uma base do espaço U e aí brincar um pouquinho com essas relações, tá bom? Então, a demonstração é simples, mas de novo ela vai ser trabalhosa e a gente vai fazer passo a passo aqui para entender o que está acontecendo. Vejamos aqui. Então, a gente começa definindo como P a dimensão do núcleo de T, certo? Então, pode acontecer duas coisas. Ou P é maior ou igual a 1, certo? Ou meu P é zero. Ou seja, pode acontecer de minha transformação linear ser injetora. Vamos começar pelo caso P maior ou igual a 1. Então, se P é maior ou igual a 1, eu vou pegar uma base para esse espaço vetorial. Então, seja B1, uma base formada por P vetores, então de 1 até o P, base para o kernel. Ótimo. Daí, pelo teorema do completamento, existem alguns vetores aí, sei lá, de V1 até VQ, tal que o conjunto B, formado pelos vetores de U1 até o P, mais os vetores de V1 até VQ, é uma base de U. Certo? Lembrando aqui que eu estou no meu subespaço, no meu espaço vetorial U, e o núcleo é um subconjunto, né? É um subespaço aqui dentro. Então, eu pego uma base para o núcleo e completo até chegar uma base para o espaço todo. Daqui eu tiro, então, que a dimensão de U é P mais Q. Mas e o que acontece se P for zero? Bom, se P é zero, eu faço a mesma coisa. Seja B uma base com Q vetores, de V1 até VQ, base de U. Certo? Não perco nada. Ainda continuo com a dimensão de U sendo P mais Q. Só que nesse caso, o P é zero. Então, basta eu mostrar que a dimensão da imagem é, na verdade, Q. Todo mundo de acordo? De fato, se a dimensão da imagem for Q e a dimensão do núcleo é P, como a gente já começou trabalhando com isso, então eu vou concluir que a dimensão de U é, na verdade, a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo. Que é exatamente o que eu queria mostrar. E tudo decorre porque a dimensão de U é P mais Q. Então, todo o meu problema
se reduz a mostrar agora que a dimensão da imagem é Q. E eu vou dividir essa demonstração em 2 passos. O que eu vou fazer, então, seja B2, eu vou chamar de B2 aqui, o conjunto formado por T de V1, T de V2, até T de VQ. Tá bom? Então, a princípio, não tem por que B2 ser um conjunto LI e muito menos gerar toda a imagem de T. Mas a gente vai fazer as contas e vai ver que, de fato, isso acontece. A primeira afirmação, então, afirmação 1, é que B2 é um conjunto LI. Tá? Então, vamos demonstrar isso aqui. De fato, sejam de α1 até αq números reais, tais que essa combinação linear é válida. Mas T é linear, né? Então, eu consigo colocar todo mundo aqui para dentro dos parênteses. E o que isso está me dizendo é que esse vetorzinho aqui, que está aqui dentro, ele pertence ao núcleo da T, porque ele está sendo levado no vetor nulo. Mas se ele está no núcleo da T, não tem jeito, né? Isso quer dizer que existem escalares de β1 até βp, tais que esse vetor se escreve como combinação linear dos elementos do núcleo, dos elementos da base do núcleo, né? Ou seja, ele se escreve dessa forma. Vou passar todo mundo para o mesmo lado e a combinação linear que eu obtenho é a seguinte. Olha só, o que a gente tem aqui, então, é uma combinação linear dando vetor nulo e envolvendo os seguintes vetores, de V1 até VQ e de U1 até UP. Mas o que acontece? Nós tínhamos pegado uma base para o meu espaço U, né, que era o meu conjunto B, vou deixar aqui do lado. Então, B era a base de U, e ela era formada pelos vetores desde U1 até UP e depois de V1 até VQ. E aí eu tenho uma combinação linear envolvendo esses vetores, dando vetor nulo. Como eles são LIs, não tem jeito. Todos esses escalares aqui têm que ser necessariamente zeros. Então, a gente conclui que de α1 até αq e de β1 até βq, todos são zero. E aí, eu concluo que T de V1 até T de VQ é LI. E a afirmação 1 fica demonstrada. A afirmação 2 é que o meu conjunto B2, ele gera a imagem de T. Então, de fato, o que eu vou fazer é pegar um vetor na imagem. Então, seja V um vetor na imagem de T. Se ele está na imagem, quer dizer que existe um vetor U no meu subespaço U, tal que T de U é igual a V. Bem, se U é um elemento do meu espaço vetorial, então existem escalares de α1 até αp, de β1 até βq, tais que o meu vetor U, na verdade, ele é escrito como α1, U1 até αp, UP, mais β1, V1 até βq, VQ. Beleza? Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho os vetores que formam uma base para o núcleo da minha transformação linear. E nessa segunda parte, eu tenho os vetores que foram completados para até chegar uma base do meu espaço U. Daí, o que eu tiro dessa relação? Então, eu sei que V
era T de U. E quem é T de U, usando a linearidade, então é alfa 1, T de U1, né? Até alfa P, T de UP, mais beta 1, T de V1, mais beta Q, T de VQ. Lembrando que esses elementos aqui, né, esses vetores, eles são parte do núcleo. Então, toda essa parte aqui vai para zero. De onde eu concluo que o meu V, na verdade, ele é uma combinação linear dos elementos de T V1 até T de VQ. Mas aí o que eu acabei de mostrar é que, de fato, o meu conjunto B2, ele gera a imagem de T, né? Qualquer elemento lá é escrito como combinação linear dos elementos do meu conjunto B2. E isso encerra a demonstração. Para encerrar nossa aula aqui, nós temos um corolário que vem imediatamente do teorema anterior, que é o teorema de Gotenks, porque ele é uma fusão de bons resultados, tá? Então, aqui eu tenho dois espaços vetoriais de dimensão finita, uma transformação linear entre eles, e um detalhe extremamente importante é que dimensão de U é igual a dimensão de V. Então, eu tenho uma transformação linear de U em V, e você só pode aplicar esse teorema se a dimensão de U for exatamente igual à dimensão de V, ok? O que esse resultado me diz é que são equivalentes essas quatro condições. T é sobrejetora, T é injetora, T é bijetora e T eleva a base de U em base de V. Ou seja, se eu tenho as dimensões iguais, mostrar que ela é sobrejetora é a mesma coisa que mostrar que é injetora, que é a mesma coisa que mostrar que é bijetora, e, consequentemente, que T leva a base em base. Certo? Então, vamos à demonstração desse corolário. Comecemos por I implica 2I, né? Então, eu quero mostrar que T é sobrejetora implica T ser injetora. Então, a minha hipótese é que T é sobre. Então, pelo teorema do núcleo da imagem, ou pelo teorema de Goku, como você preferir, temos. Então, eu sei que a dimensão de U é igual à dimensão do kernel de T mais a dimensão da imagem de T, certo? Mas, por hipótese, T é sobrejetora, então a dimensão da imagem é exatamente igual à dimensão de V. E isso me diz, então, que a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão de V. O que a gente já tinha lá no começo era que dimensão de U era igual à dimensão de V, certo? Então, nessa equação aqui, esse lado vai embora com esse. E o que eu chego é que a dimensão do núcleo é zero. Se a dimensão de um subespaço vetorial é zero, não tem jeito, né? A única solução é que esse espaço vetorial seja somente o vetor nulo. E aí a gente já sabe que se o núcleo é só o vetor nulo, então T é injetora. Então aqui eu usei fortemente que a dimensão de U é igual à dimensão de V. Agora eu preciso mostrar que 2i implica 3i. Ou seja, que T injetora implica que T é bijetora. O que eu vou fazer novamente é usar o teorema do núcleo da imagem. Então, esse teorema aqui, ele quase que serve café para você na cama de manhã, porque ele resolve muita coisa na disciplina. Então, a dimensão de U é igual à dimensão do kernel mais a dimensão da imagem. Tá? Se T é injetora, então esse cara aqui é zero. Isso quer dizer que a dimensão de U é igual à dimensão da imagem. Tá, mas esse cara, por hipótese, era
igual à dimensão de V. Então, imediatamente eu tenho que a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V. E aí o que eu tenho é que a imagem de T, ela é um subespaço vetorial de V, isso a gente já sabia, e com a mesma dimensão. Logo, ela tem que ser igual. A imagem de T é igual a todo o meu espaço V. Isso me diz que T é sobrejetora. E como ela já era injetora por hipótese, então T é bijetora. O próximo fato que eu preciso mostrar é a afirmação de 3i para 4i, ou seja, a minha hipótese é que T é bijetora. E eu preciso mostrar que T leva base em base. Ótimo, vamos lá então. Seja B uma base de U. Então, sei lá, ela tem de vetores de U1 até o N, base de U. Então, o que a gente quer mostrar é que a imagem desse conjunto T de B, dado por T de U1 até T de UN, é base de V. A primeira coisa que eu preciso observar é que esse conjunto é todo diferente entre si, ou seja, T de UI é diferente de T de UJ se I for diferente de J. Isso é bem simples, né? Então, de fato, se eles fossem iguais, se T de UI fosse igual a T de UJ, então o que acontece é que T de UI menos UJ seria zero. E, portanto, essa diferença aqui estaria no núcleo da minha transformação linear. Acontece que a minha transformação linear é bijetora, em particular, ela é injetora, e, portanto, esse núcleo aqui é só o vetor nulo. E daí, essa diferença aqui é zero, o que me diz que o I é igual ao J, tá bom? Então, as imagens são diferentes. E aí, esse conjunto T de B, ele também tem N elementos. Ótimo. Então, agora eu vou mostrar que esse conjunto aqui, ele é Li e ele gera o meu espaço vetorial V. Mostremos primeiro, então, que a imagem T de B é Li. Então, vamos pegar alguns escalares e analisar o que acontece com essa combinação linear aqui, dando o vetor nulo. T é linear, então eu passo todo mundo aqui para dentro. Mas o que isso está me dizendo é que esse vetor aqui, ele está no núcleo da minha transformação linear, que por hipótese é bijetora e, portanto, injetora. Então, não tem jeito, né? Todo esse cara aqui tem que ser o vetor nulo. Como B é base do meu espaço U, então os vetores de 1 até o N são linearmente independentes, e aí não tem jeito, todos esses escalares têm que ser identicamente iguais a zero. E acabou, eu verifiquei que a imagem do meu conjunto B pela minha transformação T é um conjunto Li. Eu ainda preciso mostrar que T de B gera V. Vamos lá então. Seja Vzinho um vetor em V. Por hipótese, a minha transformação linear é bijetora. Então, isso implica que existe um vetor U lá no meu espaço U, tal que T de U é igual a V. Mas aquela história de novo. U é um vetor do meu espaço vetorial de saída e B é uma base de U, ou seja, existem alguns elementos lá de α1 até αn, números reais, tais que o meu U se escreve como combinação linear dos elementos da base.
Sendo assim, o meu vetor V, que é a imagem de U, nada mais é do que a imagem dessa combinação linear toda. E, portanto, como o T é linear, eu consigo reescrever da seguinte maneira. E acabou, né? Eu peguei um vetor qualquer lá em V e mostrei que ele é escrito como combinação linear das imagens de T de U1 até T de UN. E aí essa afirmação também está verificada. Logo, o meu conjunto T de B é base de B, é base de V. Ou seja, se T é bijetor, então T eleva a base em base. E aí, para encerrar a demonstração do meu corolário, para fechar esse ciclo de equivalências, eu só preciso mostrar que se T leva a base em base, então T necessariamente tem que ser sobrejetora. Então, a minha hipótese é que T leva a base em base. E a minha tese, T é sobrejetora. Então, vamos começar assim. Seja o 1 até o N, né? Uma base de U. Então, o que eu já sei é que T de U1 até T de UN é base de V. Isso vale por hipótese. Ótimo. Seja V um vetorzinho lá no meu contradomínio. Então, como esse conjunto aí é base de V, existem α1 até αn números reais, tais que o meu V é escrito como combinação linear desses vetores. E, portanto, como T é linear, eu consigo escrever da seguinte maneira. Olha só o que acabou de acontecer. Eu peguei um elemento qualquer no meu contradomínio e eu mostrei que ele é a imagem de um vetor ali pertencente a U. Então, não tem jeito, né? A minha transformação linear T é sobrejetora, ou seja, esse V, ele pertence à imagem de T. E, portanto, T é sobre. E era exatamente isso que eu queria mostrar. Então, isso encerra o ciclo de equivalências do meu corolário de Gotenks, né, do meu teorema de Gotenks. E na próxima aula a gente vai ver exemplos de como aplicar esse teorema além desse corolário que é super poderoso. Até mais, pessoal. Muito obrigada.